Boa tarde. Esta então é a quarta aula, material de apoio sobre o OpenFOAM, em que temos aqui como objeto de estudo o tutorial chamado aí de Circuit Board Cooling, né, que trata aí do resfriamento de um circuito eletrônico, né. Então, esse tutorial ele se encontra, né, dentro da pasta de tutoriais, na pasta Heat Transfer, Buoyant Simple FOAM e Circuit Board Cooling. Então, esse é o caminho aí para este tutorial. Dentro do OpenFOAM nós temos, sempre comentei isso já, né, três pastas principais. Aqui nós temos, nesse tutorial, nós temos uma pasta chamada 0.org, que é a pasta que vai ser utilizada aí para entrarmos com todas as condições de contorno do problema. A pasta constant, onde nós temos aí a definição das propriedades termofísicas. No caso aqui, né, buoyant leva em consideração então o efeito da gravidade. Temos o arquivo aqui para definir a direção da gravidade. E dentro dessa pasta TreeSurface é onde a gente deixa aí os arquivos, a geometria de estudo, né? Em System nós temos aí os arquivos de controle dos esquemas numéricos para a solução do sistema e alguns dicionários aí que são utilizados ao longo da simulação, né? Então esse basicamente aí é a estrutura do OpenFOAM. Aqui está num formato de árvore. Deixa eu mostrar os arquivos aqui mais limpo, que fica melhor, né? Então org, constant e system. A maioria dos tutoriais aparecem esses dois scripts aqui, que é o all clean e o all run. Eles servem para a gente rodar a simulação ou limpar uma simulação que já tenha sido rodada, né? Vamos abrir esse script desse all run para ver o passo a passo que é feito ao longo da simulação desse tutorial, né? Aqui o meu editor de texto é o Mousepad, de vocês pode ser qualquer outro, como por exemplo o Gedit. Mousepad all run. Então, nesse script ele faz aqui basicamente quatro ações aqui. No primeiro momento, a criação da malha aqui na linha 7, né? Ele renomeia, ele faz uma cópia daquela pasta 0.org para a pasta 0, né? Então isso aqui é um arquivo mais de uma pasta de backup, a gente pode alterar isso depois à vontade. Uma vez criada essa pasta 0, aí é realizada alterações aí na criação desses baffles. Eu vou mostrar a geometria para vocês, vai ficar mais claro, mas esses baffles nada mais são do que aí aletas que vão representar a geometria do circuito, né? E por fim aí rodar a aplicação, no caso aí esse solver, que leva em consideração também o efeito de convecção natural, né? Bom, então são esses quatro passos. Em vez de rodarmos esse script, a gente vai rodar passo a passo. Eu vou aí detalhar cada um deles e provavelmente eu divido isso aí em quatro partes aí desse vídeo, tá? Bom, o primeiro dicionário que é chamado é o dicionário da criação da malha, o Block Mesh, que se encontra aqui dentro da pasta System, né? É esse cara aqui, Block Mesh Dictionary, né? A documentação referente a esse dicionário tá muito bem feita. Aqui, se a gente coloca OpenFOAM, User Guide, que é o guia do usuário, User Guide, a versão atual, a versão 8. Vocês vão ter acesso aqui ao documento. Esse aqui é o documento, já o PDF, né? Vejam aqui, ele é 22 de julho. Ou vocês podem também acessar esse conteúdo no site, né, do openfoam.org. É um material
está sempre sendo atualizado, né? As versões, todo ano sai uma versão pelo menos. Então é interessante aí sempre acompanhar na página como é que tá. Bom, às vezes é interessante baixar uma cópia desse material, né, para não precisar toda hora estar tendo a internet no PC para ter um material de referência, né? Então, para a criação de malha, capítulo 5, existe aqui uma primeira abordagem mostrando quais são os elementos que compõem uma malha, né, os pontos, as faces e por aí vai. E num segundo momento, aqui os tipos de elementos, não vou entrar nisso agora. E no segundo momento, nós temos aqui no 5.3 a criação da malha usando o Block Mesh. Aqui também eu deixo a leitura aí para vocês, né, se interarem melhor do funcionamento. Eu vou mostrar diretamente no arquivo como é que funciona essa questão do Block Mesh, tá? Bom, então para acessar abrir, né, esse é um documento texto, né, eu não preciso necessariamente acessar a pasta System. Eu posso aqui simplesmente System Block Mesh Dictionary. Enter. Então esse é o arquivo que faz aí a criação da malha, né? Então o domínio aqui nesse caso ele vai ser um retângulo, né? Nós temos aqui um fator de 0,1 que é multiplicado por todos esses pontos. Aqui nós temos fazer assim, nós temos 8 pontos aqui, né? Esse é o ponto 0 aqui na numeração, o índice sempre começa no 0, né? Esse é o ponto 1, esse é o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. As duas barras aqui eu estou inserindo comentários, tá? 4, 5, 6, 7, né? Então são 8 pontos aí, que são os 8 vértices aí do bloco do hexágono que vai formar o domínio de cálculo, né? Então o primeiro ponto aqui é iniciado na origem. Vamos fazer aqui um desenho para a gente poder se situar aí melhor um pouco, né? Deixar landscape. Ok. Então a gente tem um primeiro ponto, fazer assim, um primeiro ponto aqui no 0, 0, 0. Vamos supor que seja esse ponto aqui. Eu ando 10 unidades em x, 10 unidades em x, eu para o segundo ponto, né? Que aí o ponto, eu vou sempre mencionar o índice aqui para a gente não se confundir, né? Então ponto 0, ponto 1, ou ponto 2, eu continuo 10 em x e subo 5 em y, né? Continuo 10 em x, subo 5 aqui em y. No ponto 3, eu mantenho y5 e eu volto para x igual a 0. E como vocês já podem perceber, aqui a gente fechou um primeiro retângulo. O ponto 4, ele anda uma unidade em z. Então, se o meu eixo z vem para cá, eu ando uma unidade em z para cá. E aí ele repete a mesma coisa, anda 10 em x, depois mantendo 10 em x, sobe 5 em y e volta para o 0 lá em cima, né? Então a gente tem exatamente a replicação dessa geometria, só que andando uma casa aqui em z. Então esse é o nosso domínio de cálculo, com os pontos, numerar aqui, 0,
ponto 0 é aquele camarada lá. Esse é o 1. Por que é importante entender essa ordem aqui? Porque ela, na hora que a gente cria o bloco, se a gente não fizer na ordem adequada, a gente não vai conseguir criar esse bloco, né? Vamos lá. Esse é o 2. Esse é o 3. Vou pegar só os números. Vou tentar fazer assim. Então, 4, 5, 6 e 7. Muito bem. Enumerado então os vértices, nós temos aqui a definição da geometria, que passa para um segundo momento, onde definimos aqui o bloco, né, um hexágono formado pelos pontos de 0 a 7. Aí, essa ordem aqui que a gente precisa respeitar, né? Sempre seguindo aí. A gente faz primeiro o plano do fundo, aqui no sentido anti-horário, e um segundo plano, né, o plano da frente aqui também no sentido anti-horário. Estamos pedindo para que na direção X tenhamos aí 50 volumes, em Y 40 volumes, né? Quer dizer, não vai ficar uma malha quadradinha aí, né? A gente tem aqui uma razão de aspecto 2:1, né? Então, para termos aqui elementos com uma razão de aspecto 1:1, isso aqui deveria ser pelo menos 80, tá? E o Simple Grading é um grau de compactação da malha que a gente pode estar adicionando aqui, então sem compactação na malha, tá? Num terceiro momento, definimos aqui quais que são os contornos do domínio, né? Estamos chamando aqui de floor a face definida pelos pontos 1, 5, 4 e 0. Voltando para o desenho, né? 1, 5, 4 e 0, né? 1, 5, 4 e 0 é a face de baixo, chamada de floor, de piso, né? Observem que a ordem da sequência desses pontos, né, usando aí a regra da mão direita, ela deve sempre indicar para fora do domínio. Nesse caso aqui, né, está realmente aqui para fora. Essa é a face do floor. A segunda face, aqui a ceiling, que seria o teto, é uma face também do tipo parede, né, com os pontos 2, 6, 7 e 3. 2, 6, 7 e 3. Percebam que aqui a gente tem um probleminha aqui no tutorial, né, que essa sequência de pontos 2, 6, 7 e 3, usando a regra da mão direita, ela está apontando para dentro do volume, né? Então o correto aqui seria algo no seguinte sentido: 2, 3, 7 e 6, se eu não me engano, vamos conferir aqui. 2, 3, 7 e 6, agora sim, né? Usando a regra da mão direita, aí sim, a normal apontando para fora.